Bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai abrir um clássico, né? O Manual, ou Enchiridion, do Epicteto, aquele filósofo estoico. Um texto incrível, super relevante ainda hoje. Exato. A gente está usando a tradução do George Long e a ideia é tirar dali aquela sabedoria prática mesmo, sabe? Quase um guia para a gente navegar a vida. Um manual de bolso, como o nome diz. Isso. E ele já começa com uma coisa que parece simples, mas, olha, muda tudo. Entender o que está no nosso controle e o que não está. A famosa dicotomia do controle. Parece óbvio, né? Mas ele fala que quase toda a nossa angústia vem de confundir essas duas coisas. Vamos desenrolar isso. Vamos lá. Ele define bem no comecinho, né? De um lado, o que está no nosso poder, opinião, impulso para agir, desejo, aversão, basicamente nossa vida interna, nossas escolhas, mas... Nossos atos mentais, digamos assim. Isso. E do outro lado, o que não está no nosso poder, nosso corpo, os bens que a gente tem, reputação, o cargo, o que os outros fazem, o mundo lá fora. Exatamente. E a tese dele é forte. A liberdade de verdade, a tranquilidade, só aparece quando a gente foca a nossa energia nesse primeiro grupo, no que é nosso de fato. E quais as consequências de errar nisso, de tentar controlar o que, bom, não dá para controlar? Aí que mora o problema, segundo ele. A gente fica perturbado, se lamenta, sente ressentimento. Começa a culpar o mundo, os deuses, as outras pessoas. No fundo, é uma dificuldade enorme de gerenciar as próprias expectativas, sabe? A realidade, bom, ela raramente se encaixa no que a gente gostaria que acontecesse com as coisas que estão fora do nosso comando. Na seção INT, ele fala algo tipo: se você pensa que só o que é seu, ninguém jamais vai te obrigar a nada, ninguém vai te impedir, parece quase um superpoder que vem dessa aceitação. É poderoso mesmo. Mas internalizar isso, aí é que está o desafio, né? Com certeza. E a seção 2, ela aprofunda essa questão. Desejar muito o que está fora do alcance, tipo, sei lá, saúde perfeita para sempre, ou que todo mundo goste da gente, é receita para frustração. E tentar evitar a todo custo o que é inevitável lá fora. Doença, perda, a morte também. Então, qual a saída que ele propõe? A proposta é bem radical, na verdade. Ele sugere redirecionar a energia. Em vez de ter aversão, medo das coisas externas que podem acontecer, a gente deveria ter aversão às nossas próprias respostas internas, que são irracionais, que nos prejudicam. Ele chega a sugerir, por um tempo, destruir o desejo por coisas externas. Destruir o desejo. Caramba, é forte. Para focar só em agir e reagir com sabedoria aqui e agora, sabe? Com moderação. Mas isso conecta com o que ele diz depois, né? Na seção 14. Quem quer ser livre não pode amarrar o desejo ou a aversão ao que depende dos outros, senão vira refém. Exatamente. E na 19 ele reforça. A invencibilidade vem de não se importar demais com o que a gente não controla. Isso meio que elimina a inveja, o ciúme, porque o bem verdadeiro estaria em outro lugar. Entendi. O bem está na nossa capacidade de escolha, de julgamento. Isso. O ponto central que sai daí é esse. A liberdade real não é conseguir mudar o mundo lá fora do jeito que a gente quer. É dominar a nossa resposta interna a ele. É uma virada de chave, sabe? Do externo para o interno. Ok, então se o nosso poder está na resposta, a forma como a gente percebe as coisas, nossos julgamentos, vira o ponto crucial de tudo, certo? E aí entra aquela frase famosa. Exatamente, a máxima da seção V. Os homens são perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões sobre as coisas. Esse é o coração da terapia estoica. O evento em si é neutro. Neutro. O que pega é a interpretação que a gente dá, a história que a gente conta pra gente mesmo sobre aquilo. Ele usa o exemplo da morte, né? Que a morte em si não seria terrível se não teria sido para Sócrates também. O que assusta é o nosso julgamento de que ela é terrível. Precisamente.
E isso amarra com a seção 8, onde ele sugere que para ter paz, a gente deveria querer que as coisas aconteçam como elas de fato acontecem, e não como a gente gostaria. Uma aceitação radical da realidade. Bem radical mesmo. E a implicação prática disso, lá na seção 5, é uma revolução no jeito de lidar com a dificuldade. Quando algo frustra ou magoa, a tendência é culpar o evento, ou a outra pessoa, né? Claro, é o natural. Epicteto diz, opa, olha para dentro, olha para sua opinião. Ele até descreve uns níveis de progresso, é interessante. O não instruído culpa os outros. O iniciante culpa a si mesmo. Mas o instruído, o sábio, esse não culpa ninguém. Ninguém? Ninguém, porque ele entende que a perturbação nasceu do próprio julgamento dele. Mas, nossa, isso é tão contraintuitivo. Se alguém me trata mal, a culpa não é da pessoa? Como é que Epicteto acha que a gente supera essa reação quase instintiva de culpa sora? É treino. Puro treino constante. A seção 9 ajuda a entender isso. Pensa assim, uma doença pode impedir meu corpo de fazer algo, certo? Mas ela não impede minha capacidade de escolher como lidar com a doença, a minha vontade. A menos que eu escolha que a minha vontade seja derrotada pela doença, entende? Sempre tem esse espaço interno de escolha. Ali está o nosso poder. Isso me leva para uma situação que ele aborda na seção 16, que é bem delicada. Como reagir quando outra pessoa está sofrendo? Ah, sim. É um ponto sensível. Ele diz para mostrar simpatia por fora, até lamentar junto, mas para tomar cuidado e não se afligir por dentro. Confesso que isso soa um pouco frio. Como que equilibra a empatia de verdade com isso? É uma distinção sutil. Eu concordo. E desafiadora. Não é para ser insensível, claro, mas é para reconhecer a origem do sofrimento. A aflição da outra pessoa, segundo Epicteto, também vem da opinião dela sobre o que aconteceu. Entendi. A pessoa está sofrendo por causa do julgamento dela. Exato. Então, a gente pode oferecer conforto, apoio prático, claro, mas se deixar levar pelo mesmo desespero, bom, isso não ajuda ninguém e ainda tira a nossa própria tranquilidade. E é dessa tranquilidade que a gente precisa para agir racionalmente, para ajudar de fato. É a diferença entre empatia e contato emocional, talvez? Ótima forma de colocar. Exatamente. Compreender o sentimento do outro versus ser dominado por ele. E essa ideia de que é a nossa opinião que perturba. Isso é ouro para lidar com provocação, com ofensa, como ele fala na seção X. Alguém te irrita. Não foi o ato da pessoa. Foi o seu julgamento de que aquilo foi, sei lá, um insulto intolerável. Tá, e o que fazer então? O conselho prático dele. Ganha tempo, respira, adia a reação, dá uma pausa. Pra quê? Para dar chance para a razão pensar sobre a primeira impressão. Sabe, isso conecta com a seção XLI. Ser mais brando com quem critica a gente. Lembrar que a pessoa age segundo o que, para ela, parece certo. Pode estar errada? Pode. Mas o erro prejudica mais a ela mesma. E tem a seção 28, que questiona por que a gente entregaria o controle do nosso bem-estar para qualquer um que decida nos insultar. É verdade. Exatamente. A gente dá a chave da nossa paz de bandeja. Faz sentido. E na seção XXX, ele diz que se a gente está fazendo algo certo, não tem que se esconder por medo do que os outros vão pensar. A integridade da ação equivale. Isso. Basicamente, o que eu estou pegando aqui é que nós somos os arquitetos da nossa própria calma ou perturbação. Depende da lente de julgamento que a gente escolhe usar. Perfeito. A responsabilidade pela nossa experiência emocional é radicalmente nossa. É um peso, mas também é uma libertação, né? Com certeza. Ok, essa gestão interna é chave. Mas e na prática? Quando a gente sai para o mundo, lida com gente, com o caos do dia a dia, com o imprevisto. Epicteto dá umas dicas mais diretas para isso também, né? Sim, sim. Ele vai muito para o concreto. A seção 4, por exemplo, fala da preparação mental. Antes de, sei lá, tomar um banho público, que na época podia ser um lugar bem caótico. Imagino. Ele sugere antecipar o que pode dar errado. Alguém pode te empurrar, te insultar, talvez até te roubar algo. Se você visualiza isso e aceita que pode acontecer, você mantém sua vontade alinhada com a natureza, ou seja, focada na sua reação, que é o que você controla. Mesmo que o banho não seja perfeito. Exato.
A preparação meio que desarma a surpresa, a frustração. E tem aquela visão dele sobre perdas na seção 11 que olha, é chocante. Ele diz para nunca falar perdi, mas sim restituído. Tipo, um filho morre, foi restituído para o universo. Roubaram algo seu, foi restituído. Isso parece quase desumano. Como a gente processa isso? Concordo. É um dos pontos mais duros e talvez mais mal interpretados do estoicismo. Eu não acho que ele esteja negando a dor, o luto, sabe? A ideia de restituir é mais um lembrete filosófico bem radical sobre a impermanência. Sobre o fato de que nada que é externo nos pertence de forma absoluta. Tá tudo meio que Emprestado. Talvez a analogia da viagem de navio, na seção 7, ajude a suavizar um pouco. A vida é a viagem principal. Se a gente para num porto e pega umas conchinhas bonitas, família, bens, prazeres, ótimo, aproveita. Mas o foco tem que estar no navio. No propósito maior. Isso. E quando o capitão chamar para embarcar de novo, a gente tem que estar pronto para largar as conchas e ir. Sem ser arrastado, amarrado como ovelha, como ele disse. O apego excessivo ao que é temporário nos deixa muito vulneráveis. Entendi. É mais sobre a perspectiva de não propriedade do que sobre não sentir nada. Faz mais sentido assim. E as coisas boas da vida? Sucesso, prazer, oportunidade. Como ele sugere lidar com isso? Chega até você, pegue a sua porção. Com moderação, com educação. Sem exagero. Exato. Se o prato passa direto por você, não tenta agarrar desesperadamente. Se ainda não chegou na sua frente, não fica ansioso esticando o pescoço. Espera a sua vez com calma. E se a pessoa escolher não pegar? Aí ele diz que é o nível máximo. Se você escolhe conscientemente não pegar nada do que é oferecido, porque está focado nos bens internos, na virtude, aí você não é só um convidado no banquete da vida. Você vira um companheiro de banquete dos deuses. Mostra maestria sobre os desejos externos. Uau! Gosto dessa imagem. E tem também a ideia de sermos atores numa peça, né? Na seção 17. Sim. O nosso trabalho é fazer bem o papel que deram pra gente. Seja de rico, pobre, doente, líder, não importa. A gente não escolhe o papel. Mas a qualidade da atuação é nossa responsabilidade. Exatamente. E isso leva aos nossos deveres que ele fala na seção XX. Nossos papéis pai, filho, vizinho, cidadão definem nossos deveres naturais. O foco tem que ser cumprir a nossa parte da relação da melhor forma possível. Mesmo que o outro não faça parte dele? Mesmo assim. A frase dele é direta. Outro não te prejudicará, a menos que você escolha ser prejudicado pelo seu julgamento. O dano real é sempre interno. E como escolher a perspectiva certa para lidar com as dificuldades nas relações? Às vezes é difícil. A metáfora das duas alças na seção XL3 é genial para isso. Tudo tem uma alça por onde dá para carregar e outra por onde não dá. Como assim? Exemplo. Seu irmão foi injusto com você. Se você pega pela alça da injustiça que ele cometeu, a coisa fica pesada e insuportável. Mas se você pega pela alça, ele é meu irmão, a gente cresceu junto, você acha um jeito de carregar, de lidar com aquilo buscando entender, ou perdoar, ou conversar. É uma escolha ativa de qual perspectiva usar. Que interessante isso, escolher a alça. E ele ainda dá umas dicas bem práticas de convivência social naquela seção 33, né? Sim, ali ele junta vários conselhos. É melhor ficar em silêncio ou falar pouco, só o necessário, evitar fofoca, comparação, risada exagerada, vulgar, não fazer juramento, ser seletivo com convite para a festa, principalmente de gente que não está nessa busca filosófica. E quando encontrar gente importante? Usar Sócrates ou Zeno como modelo mental. Para manter a própria calma, a dignidade, o fio condutor ali parece ser como manter a paz interior no meio da muvuca social. E o mais importante, como a gente viu na seção XL, não adianta ficar falando de filosofia. Tem que viver os preceitos. Como as ovelhas. Isso. Elas não mostram a grama que comeram, mostram a lã, o leite. A gente tem que mostrar os resultados da nossa digestão filosófica nas ações. Resumindo então, interagir com o mundo, para Epicteto, é agir com propósito, com integridade, a partir do nosso centro de controle interno, aceitando o que vem de fora, focando no nosso papel, na nossa resposta.
sem se perder no que o outro faz ou pensa. Exatamente. É uma dança constante. Ação interna focada e aceitação externa serena. É isso. Nossa, todo esse sistema de pensamento é impressionante. Mas Epicteto não engana a gente, né? Ele deixa claro que isso não é fácil. É um caminho, uma prática diária, quase um treino de atleta mesmo. Com certeza. Ele não vem de facilidade, não. Na seção 13 ele já avisa. Para progredir, se prepara para ser considerado meio bobo, meio ignorante pelo mundo no que diz respeito às coisas externas. Tipo, se você não liga tanto para dinheiro ou status. Exato. E ele diz mais. Se as pessoas começarem a te achar importante por causa dessas coisas externas, desconfie de si mesmo. O foco tem que ser outro. E ele também prepara a gente para o ridículo, na seção 22. Eu imagino alguém começando a levar isso a sério e os amigos. Ih, olha lá, virou filósofo agora. Que papo é esse? Ele antecipa isso. Sim. E o conselho é, não fica arrogante. Não adota uma postura superior. Mas se mantém firme no que você acredita que é o melhor caminho. Como se fosse uma missão dada por Deus, ele diz. Com o tempo, com consistência, aqueles que riram podem até passar a admirar. Mas a validação deles não pode ser o objetivo. De jeito nenhum. A seção 23 alerta para isso. Tentar agradar os outros desvia a gente do propósito real, que é cultivar a própria alma. Tem que estar satisfeito em ser, antes de tudo, um filósofo para si mesmo. Ponto. A analogia dos Jogos Olímpicos na seção 29 é... Sim, brutalmente honesta sobre o quanto a gente tem que se comprometer, né? É. É muito forte. Quer ser campeão olímpico? Beleza. Mas já parou para pensar em tudo que envolve? Dieta rígida, treino até não poder mais, disciplina de ferro, calor, poeira, chance de lesão e a enorme chance de perder? Uhum. Para ser filósofo, a mesma coisa. Exige estudo, autoexame constante, abrir mão de alguns prazeres, enfrentar o desprezo às vezes, aceitar posições inferiores nas coisas externas. A pergunta é, você está disposto a pagar esse preço pela tranquilidade e pela liberdade? Não dá para ser um macaco, como ele diz. Exato. Não dá para imitar só por fora. Tem que decidir. Vou me dedicar a cultivar minha razão, meu centro de comando interno, ou vou correr atrás das coisas externas? Tentar fazer os dois mais ou menos só leva à frustração. É uma escolha bem radical mesmo. Mas como a gente sabe se está progredindo nesse caminho difícil? Tem algum sinal? Tem sim. A seção AXV e o L dá uma lista ótima para checar o progresso. O proficiente, quem está avançando, não culpa ninguém, não elogia ninguém por coisas externas. Não acusa ninguém. Não fica falando de si mesmo como se fosse importante. Humildade. Isso. Se encontra um obstáculo, culpa a si mesmo, quer dizer, os próprios julgamentos. Eliminou o desejo por coisas externas. A aversão dele é só para as respostas internas que vão contra a natureza, contra a razão. Age com moderação em tudo. Não tá nem aí se chamam ele de bobo. E o último ponto... E o crucial, ele vigia a si mesmo, o tempo todo, como se fosse um inimigo interno pronto para sabotar o progresso. Vigiar a si mesmo como um inimigo. Que imagem forte. E ele termina com um senso de urgência grande, né? Na seção L. Nada de deixar para depois. Exatamente. Ele fala, você não está ficando mais jovem não, a hora é agora. A vida são Jogos Olímpicos, acontecendo neste instante. Cada vez que a gente cede a um impulso errado, que reage com raiva sem precisar, está perdendo ponto. A gente tem que se agarrar aos princípios. Como se fossem leis que não podem ser quebradas. Viver querendo ser como Sócrates, mesmo sabendo que a gente ainda não chegou lá. É a aspiração que conta. E para fechar, ele dá aquela hierarquia na seção LI, que é quase um alerta para a gente não se perder só na teoria, né? Sim, fundamental isso. Ele diz que a parte mais necessária da filosofia é a aplicação dos preceitos. O básico. Não mentir, por exemplo. Primeiro passo. O primeiro e mais importante. O segundo é entender as razões por trás. Por que não devemos mentir? E o terceiro é a lógica. A teoria da argumentação que prova essas razões. E qual o erro comum? O erro é focar toda a energia na terceira parte, nos debates teóricos, nas filigranas da lógica, e esquecer da primeira parte, da prática no dia a dia. O resultado é irônico, ele diz. Portanto, mentimos,
mas temos à mão a demonstração de que não devemos mentir. Falta coerência total entre o saber e o fazer. Exato. A teoria tem que servir à prática, e não o contrário. Nossa! Que mergulho, hein? Intenso e muito direto nos ensinamentos do Epicteto. A mensagem que fica martelando para mim é essa: a nossa arena de controle real, o lugar onde a gente pode de fato conquistar liberdade e paz, é aqui dentro. São nossos julgamentos, nossos desejos, nossas aversões, o jeito como a gente escolhe agir. O mundo lá fora vai seguir o curso dele, né? Mas a nossa experiência desse mundo depende demais da nossa interpretação, da nossa resposta. Resumiu perfeitamente. E talvez para deixar uma última reflexão, bem no espírito do Epicteto e daquela ênfase na prática da sessão ali, Manda. se a gente tivesse que escolher só um princípio de tudo que a gente conversou hoje, para colocar em prática, tipo, agora, qual seria? Talvez a distinção do controle, a pausa antes de reagir, a aceitação do que acontece como acontece, e se a gente praticasse só esse princípio, consistentemente, que mudança real isso poderia trazer para a nossa experiência do dia a dia, da vida? Fica aí o convite para a experimentação pessoal, né?